Cumprimentamos a todos, desejando uma boa noite, que Deus possa nos abençoar de forma abundante nessa noite. É uma grande alegria a gente ter esse privilégio de nos encontrarmos na casa de Deus para adoração e para louvor, porque o Senhor é o nosso Deus, né? Agradeço a você que está aqui, o pessoal que está online, pelo canal do YouTube, da internet, que nessa noite possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós iremos abordar hoje um livro da Bíblia, Salmos, especificamente o Salmos número 46. O Salmos 46, se você abrir a sua Bíblia, convido a fazer nesse momento a abertura da Bíblia no Salmos 46. É um salmo conhecido também por ser o Salmo de Lutero. Salmos de Lutero. Ele cantava, este salmo em momentos de aflições. Assim como nós também passamos por momentos de aflições. Eu até recordo, minha esposa, nós estávamos no encontro da igreja em Campinas, há um tempo atrás. Era um evento que a PAC fez, né? E lá ela teve um descolamento de retina. E a gente entrou num grande desespero, né? Procurar médico, era por volta das 22 horas, né? Não conseguimos encontrar médico. Fomos no hospital Penido, em Campinas, não conseguimos. Quer dizer, ficou um momento de aflição, né? Mas graças a Deus está caminhando. Ela já passou por 2 cirurgias e irá passar pela 3ª. Que a retina ainda não teve um colamento perfeito. Mas enfim, são momentos da vida que a gente busca a Deus em desespero, em aflição. Então, o Martinho Lutero também cantava esses salmos nesses momentos. Os salmos é um hino que fala de segurança, que o povo de Deus pode desfrutar em meio ao caos desse mundo. É um salmo que traz segurança. Eu vi na reportagem a questão daquela pessoa que infelizmente veio a falecer da USP, que saiu da USP, uma professora lá que estava fazendo, se não me engano, mestrado ou doutorado, que saiu de lá e foi terrivelmente assassinada. Muita violência nesse mundo, muitas situações que fogem ao nosso controle. Por isso que a nossa confiança depende de Deus. Nós temos que confiar nele. E a Bíblia é cheia de orientações nesse sentido para nós, para trazer essa segurança. Por exemplo, vamos para o livro de Crônicas, que diz: não temais e nem vos assusteis. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, bastante conhecido. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler, ele é bastante extenso, mas narra uma história bonita, que mostra que confiar em Deus, não temer, não se assustar, quando nós estamos em comunhão com Deus, confiando em Deus. Aqui havia uma batalha, Então nós vemos aqui, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, 2 reis. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neomitas, quer dizer, 3 reis, vieram à peleja contra Josafá. Uma grande força bélica contra Josafá. Versículo 3. Então Josafá teve o quê? Medo, e se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Medo. É um sentimento, é uma situação, é uma defesa orgânica nossa, ter medo. Mas qual foi a prioridade de Josafá diante desse grande desafio com medo? Ele o quê? Diz aí o versículo 3. Teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Quer dizer, não era somente ele, era uma questão nacional. Envolvia toda a cidade, todo o país, todo Judá e as cidades ali vizinhas. Então ele convidou também nessa busca ao Senhor, não só ele solo,
mortos. Não só unicamente ele, mas todas as pessoas da cidade. E ele busca de que forma? Apregoando um jejum e buscando Deus em oração. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Olha onde eles se encontravam. Se reuniram na casa do Senhor. Assim como nós estamos nessa noite, na casa de Deus, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Deus é a solução, né? É isso que ele está dizendo em outras palavras. Tu és onipotente, a força está em tuas mãos. Porventura o nosso Deus não lançasse fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, né? Quarta de poder, aqui estamos nessa quarta clamando a Deus, né? Nos reunindo aqui clamando e pedindo a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão o quê? Postos aonde? Em Deus. Assim é o momento do desespero. Os nossos olhos têm que estar postos em Deus, buscá-lo. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, olha a reação. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, e levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficai o quê? Parados. Olha a reação ou a ação de Deus. Vocês só vão lá frente à batalha, ficam parados, não façam nada, sejam apenas visíveis aos seus inimigos, e Deus iria tomar toda a providência, né? Assim também, algumas circunstâncias nos acontecem. É lógico, sempre lembrando que isso que é muito importante: aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. O povo teria que ir até o vale, até o local, se postar lá, para que todos vissem, né, os guerreiros inimigos vissem a grande libertação que Deus iria produzir, o grande livramento. Versículo
18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha que quando eu falo para vocês que a parte do homem Deus não faz, temos que prostrar perante Deus, temos que buscá-lo, orar. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta e sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crer em nosso Deus, estaremos de que forma? Seguros, guardados. É uma situação para a gente se envolver e buscar a Deus diante das nossas dificuldades, diante de aflições, medo. Quando nós cremos no Senhor, nós estamos seguros. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós crescemos. Prosperidade. Às vezes as pessoas pensam que prosperidade é só coisas físicas, materiais. Ter uma família feliz e saudável é prosperidade. Porque aqui estamos para ser felizes. É lógico que é um sentimento que uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste. Isso é natural. Mas quando você alcança esse nível de excelência, de relacionamento com Deus, você tem essa alegria plena. Você sente essa alegria de estar na presença de Deus, de estar nessa família que aqui é de Deus, com seus familiares de sangue. Isso é prosperidade. Ter uma saúde, não sofrer com dores. Às vezes a gente só lembramos das coisas materiais, em ter. E esquecemos de ser, né? Ser felizes, ser obediente a Deus, ser uma pessoa que tem amor fraternal. Isso é importante a gente sempre lembrar, que Deus é a nossa fortaleza, né? Crede, não há nada que proporcione mais confiança e segurança do que crer no Senhor. Ninguém está verdadeiramente firmado até que esteja firmado em Deus. Não podemos dizer que estamos totalmente tranquilo se estivermos longe de Deus. Se estivermos longe de Deus, pode criar uma dificuldade, pode ser um caminho difícil a caminhar. Prosperareis. Na antiga aliança, isso era verdade, tanto no sentido material quanto espiritual. Deus enviou seus profetas, primeiramente para que promovessem regeneração espiritual. Os profetas deveriam produzir nas pessoas, através do Espírito Santo, uma regeneração espiritual. Isso é prosperidade. Mas quanto à maior prosperidade espiritual de uma nação, certa seria prolongada, também pela prosperidade material. Sempre atrás de uma bênção espiritual vem outra bênção. Lembre-se disso. Deus não é só de uma bênção. Quando Ele abençoa, Ele diz que abençoa ricamente. Através de uma bênção espiritual que você recebe, provavelmente virá outras bênçãos. E assim é o nosso Deus. Olha que coisa interessante. O reino de Josafá estava preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nessa crise, não pôs sua confiança no braço, não pôs confiança no seu exército, não pôs confiança no que as pessoas do seu reino poderiam fazer. Ele buscou quem a sua confiança? Em Deus. A sua confiança foi direcionada para Deus. Para Deus. Assim também devemos agir. Não mediante disciplinados exércitos de cidades muradas, mas por uma vida de fé no Deus de Israel, poderia ele esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriavam de seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações. Com confiança,
podia Josafá dizer ao Senhor: nossos olhos estão postos em ti. Assim também deve ser os nossos olhos, postos em Deus. A Bíblia diz que Deus, né, tem os olhos sobre nós. Já parou para pensar isso, que nós estamos sendo observados por Deus? Isso te traz preocupação ou alegria? Saber que você está sob os olhos de Deus. Te traz medo, preocupação ou alegria? Pense nisso, faça uma reflexão. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais estreito for o relacionamento com Deus, mais alegria será produzida. O medo vai se dissipar, a preocupação vai se dissipar, os pecados serão abandonados. Pense nisso, estamos sob o olhar de Deus. Durante anos, ele havia ensinado o povo a confiar naquele que nos séculos passados tinham se interposto tantas vezes para salvar seus escolhidos de completa destruição. Deus sempre interferiu na história, sempre ajudando Israel. Ou, em outras palavras, sempre ajudando o seu povo, os seus, vamos dizer assim, o remanescente, aqueles que confiam em Deus, aqueles que se entregaram a Jesus. Deus sempre interfere na história desse mundo para ajudar os seus filhos, para ajudar seus filhos. Creem nisso, ore por isso. Unidos, jejuaram e oraram. Unidos, pleitearam com o Senhor para que pusesse seus inimigos em confusão, a fim de que o nome de Jeová fosse glorificado. Não era o nome do rei Josafá que seria glorificado, mas o Deus de Josafá que seria glorificado. O nosso Deus, Jeová, né, seria glorificado. Estamos caminhando a passos largos, né, para o final da grande crise. Esse mundo vai ter um fim. Querendo ou não gostando da ideia, nós caminhamos para o final do mundo. E aí vem uma pergunta: está você preparado? Estamos nós preparados para essa crise final que virá? O mundo se encontra no angustioso crepúsculo da sua acidentada história. Como filhos de Deus, temos sido favorecidos por admiráveis revelações proféticas que fixam a hora em que vivemos e o desenvolvimento dos planos divinos e antecipam os grandes acontecimentos por vir. Nós já conhecemos o que vai acontecer no final. Através do quê? Da Bíblia. Ela nos revela. Estamos nas horas finais desse mundo. Como povo, temos recebido importantes mensagens através da pena inspirada da serva de Deus. Mensagens essas que ampliam as profecias da Bíblia, obtêm ante nós um vasto panorama dos acontecimentos vindouros e nos animam na busca de um preparo necessário a nós na grande crise que se avizinha. Olha que coisa interessante, né? A gente não tem controle de muitas coisas, né? Você liga a televisão, você vê lá a cotação das moedas, né? O dólar de repente está lá em cima, cai. De repente está lá embaixo, sobe. Você não tem controle nenhum. De repente o presidente americano diz assim: olha, vou taxar, né, toda a importação aqui em 170%. Dá uma crise no mundo inteiro. Você não controla isso. São situações de fora, externas, macro, que você não controla. Mas Deus interfere na história. E nós sabemos que daqui para frente, as situações que virão, conforme a Bíblia revela, serão tempos difíceis. E nós devemos estar preparados. Como assim? Lutero cantava o hino 46 em momentos difíceis. Assim também nós temos que nos apegar a Deus e cantar a Ele. Como disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mais perto de nós agora, quando aceitamos a fé.
Ainda nesse capítulo, nos versículos 12 a 14, encontramos mais orientações importantes a respeito desse tempo, viver preparado, né? Toda pessoa que está preparada, ela aguenta mais as contrariedades que acontecem, as situações adversas que acontecem. No campo espiritual não é diferente. Não é diferente. Por isso nós temos que estar preparados, e a Bíblia nos orienta sobre alguns aspectos importantes da preparação. Te convido a abrir a tua Bíblia na passagem de Romanos, capítulo 13. Ou melhor, antes de ler esses versículos 12 a 14, vamos para outro livro, Efésios. Vamos ler primeiramente Efésios, vamos um pouquinho para frente. Efésios, capítulo 6. Vamos ver alguns requisitos importantes para cada cristão. Efésios, capítulo 6, e o versículo 10. O subtítulo aí é a armadura de Deus. Ele diz assim no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, os requisitos necessários, né? Ele diz assim, olha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com o quê? A verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Requisitos importantes para esse tempo. Está descrito aí, nesse capítulo de Efésios, a partir do versículo 10 até o 20. Mas também temos orientações do próprio Jesus a esse respeito. Nós vamos ler agora o livro de Mateus, capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho às orientações de Jesus. Mateus registra aqui orientações do próprio Jesus no capítulo 6. (19 a 21). Mateus 6, 19 a 21. Ele diz assim, olha: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quão difícil será para nós deixar as coisas materiais se estivermos totalmente apegadas a ela. Será completamente difícil se nós estivermos totalmente apegadas às coisas materiais. Mas se você começar a ter um crescimento espiritual com Deus, a confiar em Deus, a crer nas promessas bíblicas, a orar, a passar mais tempo, gastando mais tempo com Deus,
você terá mais facilidade para escolher o lado. Escolho Jesus ou escolho as coisas materiais do mundo? Quando você está com um relacionamento com Deus, é mais fácil você escolher a Jesus. Quanto mais, mesmo que seja repetitivo esses estudos que nós fazemos, é necessário. Porque é uma forma da gente gravar, de ter essa alimentação na nossa mente, para permanecermos firmes. Vou concluir com 2 textos. Primeiro, Daniel, para trazer segurança completa. Vamos lá para o Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Olha que segurança. Não fique com medo. Ele diz assim no versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. Miguel se levantará. Eu não falo que Deus sempre interfere. Miguel se levantará para nos salvar, para nos ajudar. O segundo texto está em Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 a 4. A Bíblia é recheada de situações confortáveis, que traz ânimo para nós, que traz soluções para nós, que traz segurança para nós. Olha esses versículos de Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus nos ama, Deus está com o seu olhar posto sobre nós. Que nessa noite nós possamos ter essa compreensão, que estamos seguros na mão de Deus. Entregamos, né? Vamos baixar a nossa guarda, qualquer resistência, vamos tirar e nos entregar totalmente a Deus. Dizer, Senhor, eu pertenço a Ti. Que Deus nos abençoe, que dê essa coragem a mim e a vocês nessa noite. Nós vamos cantar o último hino então para encerrar.
Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, querido Pai, expressamos a nossa alegria pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos recebidas, mas principalmente por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Ti entregamos a nossa vida, que o Senhor possa dirigi-la da melhor forma, como tem feito até aqui, nos ensinando a verdade sobre o tempo do fim e nos ajudando a permanecer fiel a Ti, fiel aos Teus mandamentos, e em obediência sempre a Ti. Nos ajude, ó Pai, é o que te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.